Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente fala hoje sobre as sociedades. Nessa espécie de pessoa jurídica de direito privado, que é, em termos de quantidade, né, a mais importante que se pode ter, de mais relevante que há no nosso sistema, porque é como as maiores e mais importantes pessoas jurídicas estão constituídas, inicialmente importa falar sobre o seu conceito. O que é uma sociedade? Sociedade é uma espécie de pessoa jurídica de direito privado, formada também pela união de pessoas, mas dois novos requisitos. Instituída por meio de um contrato social e que visa a realização de atividade econômica e a partilha de lucros. Então veja que, diferente das associações que não podem ter como objetivo o fim econômico, nas sociedades o pressuposto é justamente diverso. Então, quando a gente pensa no conceito, a gente tem que pensar em um conceito tripartite. O primeiro é este, a união das pessoas, então a livre vontade de se associar. Mas a lei coloca mais um requisito, desde que seja instituído por um contrato social. Veja que o contrato já tem mais uma ideia ali, né, uma ideia a mais dessa união, dessa consecução de vontades por meio desse contrato social, e a lei vai dizer qual é a finalidade que uma sociedade tem que ter. Finalidade econômica, então veja, esse é pressuposto da sociedade no nosso ordenamento. E, além disso, elas visam a partilha do lucro. Essa é a definição, quem quiser ir buscar, artigo 981 do Código Civil. Antes de a gente se aprofundar nessa matéria, eu acho que importa fazer uma consideração aqui, que é o seguinte: ela vai ser melhor tratada no direito empresarial. Então, para que não haja uma concomitância, a gente vai tratar aqui dos seus aspectos mais gerais e vai deixar lá para o direito empresarial os seus aspectos mais relevantes. Assim a gente não perde tempo com o que vocês já vão ter e com o brilhantismo lá do professor de direito empresarial que vocês vão ter. Então, vamos já falar das espécies das sociedades. Elas podem ser simples ou empresariais. E a gente vai pegar, na verdade, a definição das empresariais, e que é ela mais importante, por meio desses dois artigos aqui que eu estou destacando para vocês. 982 e 966. Por que é importante definir as empresariais em detrimento das simples? Porque as simples, pela própria definição da lei, serão as demais. Então, tudo que não se encaixar naquele bloco de empresariais é uma espécie de sociedade simples. Isso é a determinação do 982, mas vai ser o 966 que vai trazer a definição de atividade empresarial. Então, empresarial, elas são aquelas, e aí a definição 982, que tem por objeto o exercício de atividade própria do empresário e que é sujeito a registro. Então vamos complementar com a do 966, que ela facilita bastante o nosso trabalho. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente, aí vem a definição, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, tem que ter em mente esse conceito, é um conceito. Eu não sou muito a favor de ficar decorando as coisas, eu acho que o mais importante é entender para na hora da prova chegar e conseguir definir. Mas ter esse conceito já pré-estabelecido, ele é bastante importante. O 966 que vai trazer essa definição ajuda e faz sentido decorar. O último aspecto que eu considero importante de falar é que o registro das sociedades, veja, a norma vai dizer qual é a espécie de ato constitutivo de uma pessoa jurídica de direito privado da espécie sociedade. É o contrato social. E a gente vai registrar esse contrato social onde? Via de regra, na junta comercial da circunscrição a qual essa pessoa jurídica pretende se estabelecer. Tá? Sobre as sociedades era basicamente isso. Mais detalhes e de forma mais aprofundada, fiquem atentos às aulas de direito empresarial. Então a gente passa a falar de um assunto que vai nos consumir por mais tempo, que é o assunto atinente às fundações. Fundações, a gente tem que entender que, diferentemente do que a gente viu até aqui, ela não é uma associação de pessoas com determinado fim. Veja, nas associações
Associação de pessoas com fim não econômico. Aí a gente deu alguns exemplos. No caso das sociedades, associação de pessoas por meio de um contrato social e com fim econômico visando a partilha de lucro. Então aí a gente foi lá e vocês vão tratar melhor no direito empresarial. Quando a gente fala em fundações, a gente fala que é uma união de bens. Olha só a diferença. É uma união de bens e esses bens vão ser dotados de uma personalidade jurídica para atingir também um fim específico. Ah, mas é um fim específico qualquer? Não. Então vamos lá. É um fim específico e esse fim tem que ter interesse público. Essa constituição, essa união de bens, ele tem que ser permanente e tem que ser estável. Então, uma coisa que é importante saber sobre fundações. Uma vez que esses bens são destinados de maneira a criar essa espécie de pessoa jurídica na consecução de um fim, e este fim que tem que ter um interesse público por trás dele, ele se constitui de forma permanente e estável. Isso é tão relevante que a gente vai ver que não há reversão dos bens dotados em relação ao seu instituidor. Então veja, uma vez que houve a dotação, a destinação daqueles bens e a fundação ganhou personalidade jurídica, não há como reverter os bens para a pessoa do instituidor, seus sucessores ou eventualmente credores, salvo nas hipóteses que a lei vai tratar. Então veja, é bastante importante. Essa eu acho que a parte do conceito que é a mais interessante, a mais relevante de se ter conhecimento. Ademais, existem duas espécies de fundações. Toda fundação ela vai ter um caráter mais público, ela vai sofrer controle de órgãos públicos, mesmo que seja da espécie privada, né? Então veja, tem a pública e tem a privada. Mas as públicas, elas seguem um regime especial, também determinado pelas leis que versam sobre o direito administrativo e que lá serão melhor tratados. Então, veja, não é um esvaziamento da matéria que eu estou pretendendo com isso, tá? É só para a gente tomar aqui para si, né, para a nossa parte, para a nossa frente, o que é relevante, o que não vai ser tratado por outra parte da matéria, e assim a gente ganha tempo. Então, entenda sobre essa, porque as pessoas pensam, eu tinha uma professora de direito administrativo que costumava fazer essa diferença. As fundações, elas são sempre públicas, no sentido do interesse que pode ser extraído delas. Mas existem as públicas e as públicas privadas, tá? Vai ser de interesse aqui da matéria justamente essa segunda modalidade. As fundações cuja espécie se pode extrair que elas sejam privadas. O que importa falar sobre a fundação? Veja, né, a gente deu um destaque lá para o registro, sobre a forma de constituição. Isso é tão importante que no caso das fundações vai ser um procedimento extremamente extenso e quadrifásico. Como é que começa isso? Primeiro, você pode ter uma escritura pública ou um testamento, certo? De quem? Do instituidor. Do instituidor dessa fundação. Então, esse instituidor, por dois instrumentos possíveis, escritura pública ou testamento, ele vai destinar uma parcela de bens, certo? Portanto, vai dotar bens livres, isso é critério da lei. Ou seja, o que é dotar? É dar uma destinação específica para esses bens. E qual vai ser essa destinação específica? É que esses bens sejam utilizados para a realização de uma determinada finalidade. Então, veja, essa finalidade, ela também vai ter que obedecer a alguns critérios, e esses bens serão utilizados para atingir isso que se propôs. Ademais, na criação de uma fundação, esse instituidor pode já dizer a forma como vai ser administrada essa fundação. Mas isso é um requisito que a lei torna como opcional. O importante aqui é que a gente saiba de plano. Primeiro, por meio do que se constitui se pode dar início a esse procedimento de criação de uma fundação. Escritura pública ou testamento. Depois, essa escritura pública ou testamento pelo instituidor
vai dotar alguns bens para uma finalidade específica, tá? E essa finalidade tem que ser especificada. Bom, antes da gente falar do procedimento em si, a lei ela vai tratar algumas finalidades que a fundação vai ter. Por que a gente tem que falar algumas? Porque também é entendido, e para quem está anotando enunciado 19 da Jornada de Direito Civil, que esse rol que eu vou falar aqui para vocês é exemplificativo. E a lei vai tratar 4 possibilidades de fim que uma fundação pode ter: religioso, moral, cultural ou assistencial, ok? A instituição de uma fundação tem que observar um procedimento quadrifásico. Olha quanta coisa. Primeiro de tudo, ato de dotação. Então, vai ser justamente o momento em que o instituidor vai reservar parte dos bens ou seus bens. A gente já disse, inter vivos, quando for escrituração pública. Causa mortis, quando for por meio de testamento. Então, seja por meio deste ato intervivo ou por meio da causa mortis, que vai dar ensejo ao testamento, o instituidor vai destinar parte desses bens. Então, este é o ato de dotação. Pode haver revogação? Sim, até o momento em que há a plena aquisição da personalidade jurídica dessa fundação. Depois disso, os bens foram destinados, eles não retornam para a pessoa do seu instituidor. E quando houver a hipótese de bens insuficientes para a criação. Então, vamos supor que houve um ato testamentário, por exemplo, que destinou a criação de uma fundação e está ali, fundação com fim assistencial, mas ali no momento em que você vai fazer a partilha e você vai fazer uma análise do que sobrou dos bens, você vê que só sobrou, por exemplo, R$100. É inviável de se criar uma fundação, uma pessoa jurídica que tem seus custos e tem com essa quantia tão irrisória. Então, então esses R$100 vão para os herdeiros, ou são não destinatados, ou não são afetados? Não. Quando isso acontece, esse valor residual, que é insuficiente, né, dos bens que foram destinados, eles vão ser transferidos, né, eles vão ser dados para uma outra instituição, uma outra fundação, aí a lei faz essa destinação para outra fundação, que também tenha um fim igual ou semelhante. Essa é a regra peremptória, que as partes não podem afastar? Não. Há uma possibilidade, né? Veja, aqui também há um salvo, se o instituidor, nesses dois instrumentos, se o instituidor dispuser de forma diferente. Regra geral é essa. A segunda fase é a elaboração desse estatuto, e essa é uma parte já um pouco mais complicada. Não necessariamente o ato de dotação, ou seja, o instituidor, vai necessariamente elaborar um estatuto. O que é estatuto? É esse ato constitutivo, é aquilo que tem que conter diretrizes, regras, como vai funcionar, coisas mais práticas. Ele pode fazer isso, e quando ele o fizer, a gente diz que ocorreu da forma direta, mas ele não necessariamente precisa. Aí o que vai acontecer? Ou ele vai constituir uma outra pessoa para fazer isso, que a gente vai falar que é a elaboração fiduciária, uma pessoa de sua confiança, ou, na ausência dele, então são 3 hipóteses aqui, tá, do MP. O instituidor, ele destinou os bens, etc., mas ele não fez o estatuto e nem colocou uma pessoa para fazer. Então, na ausência dele, ou o instituidor estabeleceu um prazo e esse prazo não foi observado pela pessoa que ele tinha dito para constituir de forma fiduciária. Então, inobservância do prazo. Ou, em não havendo prazo, então ele instituiu, destinou, constituiu uma pessoa, mas não deu prazo para isso ocorrer. E, então, passados 180 dias, também prazo legal, quem vai elaborar esse estatuto é o MP. Bom, a gente continua falando sobre a terceira fase, então esse bloco já ficou um pouco extenso. A gente continua falando sobre a terceira e a quarta fase na próxima aula. E mais uma vez, antes de encerrar, a gente renova todos os convites aqui que a gente sempre faz, que é para curtir, comentar se for necessário, se inscrever aqui no GTUSP e auxiliar a gente na divulgação dos vídeos. Muito obrigado e até a próxima aula.